De Jesus. Boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos os nossos irmãos, que a equipe que tem vindo aqui, a igreja, e também os irmãos que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook, né, os irmãos também que vão ver amanhã ou no decorrer da semana pelo YouTube, né, que Deus possa continuar nos abençoando como tem feito, né, nesses 3 meses que já se passaram, que nós estamos vivendo nessa situação de pandemia. E como o pastor falou aqui, o louvor também falou muito sobre o que Deus tocou meu coração para falar nesse dia de hoje. É algo que eu acredito que todas as pessoas estão vivendo, ou se não viveram, ou não estão vivendo agora, já passaram por um momento de ansiedade. Muito se fala que já tem uns 2 anos ou mais que se fala que a ansiedade é a doença do século. Assim eles colocaram. E, de fato, a ansiedade descontrolada, né, ela leva várias pessoas a uma situação de enfermidade, deixando elas numa cama, né, por motivos que falta de controle da ansiedade. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia juntamente comigo em Mateus, o capítulo 6. Vamos ler o versículo 25, depois também o 33 e o 34. Mateus capítulo 6, o versículo 25, depois o 33 e o 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Em algumas traduções, né, na linguagem de hoje, né, deveria estar: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto, né, muito conhecido nosso, onde Jesus, desde o capítulo 5, ele vem trazendo uma série de ensinamentos para os seus discípulos, né? Desde o capítulo 5, acaba no capítulo 7, qual nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E Jesus, ele usava muito disso de falar montanha, um lugar mais amplo, onde tinha muitas pessoas. Então, e no capítulo 6 ele vem nos dando essa palavra sobre isso, sobre os discípulos que estavam ali naquele momento, que estavam ali, e também para nós hoje. E, como eu falei, em vários momentos, né, essa pandemia mesmo, eu acredito que muitos de nós, né, vivemos ansiosos, porque isso é um mal que tem afligido a nossa sociedade. E eu me recordei durante essa semana de um fato que aconteceu comigo, disso que eu não tive controle dessa ansiedade. Porque a ansiedade é como se fosse uma defesa do ser humano, desde que ela seja controlada. E certa vez
Era no domingo, era dia de eu ministrar a palavra. Tinha um compromisso em Matozinhos e eu estava muito com a cabeça cheia de muitas coisas, muito preocupado com determinados assuntos. E no meio do caminho eu comecei a me sentir mal mesmo, minha mão formigava, suando frio. Eu cheguei a precisar de parar o carro, aí eu dei uma respirada e cheguei até o local onde eu ia, mas mesmo assim eu não continuei bem, né? Até que nosso irmão Kiko, se ele estiver vendo, ele vai lembrar disso, chegou também nesse local e eu falei com ele que eu não estava passando muito bem e tal, e ele falou: você quer ir no hospital? E nós fomos até o hospital e lá eu entrei lá dessa forma. E eu não me recordo se no dia eu mandei mensagem para o pastor Tiago ou para o Binho, que era eu e eu estava no hospital, eu não poderia vir. E como de costume, chegou lá, fez os exames, fez, né, tudo que tem que ser feito, não tinha nada. Né? E o que ficou lá, nós conversando, passou o tempo, chegou a umas 6h30 mais ou menos, nós fomos liberados, eu vim embora. E depois, né, lendo e olhando, vi que o que eu tinha, naquele momento, eu tinha tido uma crise de ansiedade. Eu estava ansioso a tal ponto que eu perdi o controle. Porque essas são as características de uma pessoa que está com uma crise de ansiedade. A mão formiga, fica suando frio. E depois disso, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui mais aprofundando sobre isso, tanto fora e quanto dentro da palavra de Deus. Foi quando Deus também me lembrou desse texto que hoje nós estamos compartilhando aqui. E então eu pude perceber que às vezes nós como cristãos também achamos que e muitas pessoas veem a gente como super pessoas, mas nós temos as nossas limitações como ser humano, como pessoas. O nosso físico também às vezes ele sente, mas o que esse texto vem nos ensinar é justamente como comportar diante dessas situações. Essa foi uma única vez que eu tive essa crise de ansiedade, onde eu perdi o controle. E como eu falei, a ansiedade, ela, de certa forma, ela é algo bom, desde que vocês tenham o controle dela. Um exemplo é o meu caso, quando o cachorro muito bravo, eu tenho medo e a ansiedade automaticamente, se eu ver um cachorro e eu sair que aquele cachorro é de uma raça perigosa, é como se acendesse um sinal amarelo para mim e eu vou ficar mas como a gente tem controle, eu não me desespero, porque eu sei que porque está num lugar cercado, eu estou aqui e ele está lá, mas é uma defesa que eu tenho, porque aquele momento. Agora, quando você tem medo de cachorro, ou que seja um outro bicho, e só de falar daquele animal, você já perde o controle, aí você perdeu, a sua ansiedade está descontrolada. E isso é um problema. Porque quem nunca ficou ansioso quando vai fazer uma viagem? Você prepara um tempão, né? A gente vai, faz tudo certinho, você fica um pouco ansioso. Isso é bom, porque você está, de certa forma, se resolvendo. Pelo menos a gente que gosta de viajar dirigindo, né? A gente tem mais cuidado na estrada, a gente fica atento, né? É uma defesa. Mas se eu perco também o controle a tal ponto de eu não conseguir conduzir o carro, então eu tenho um problema de ansiedade. E desde a Organização Mundial da Saúde, em uma das suas últimas, ela mostrou que o Brasil é o primeiro país que tem mais pessoas ansiosas. O Brasil tem uma grande população e uma grande porcentagem de pessoas ansiosas. E por que nós, como seres humanos, nós somos frágeis a esse ponto? Porque, como eu falei, nós somos limitados. E dentro desse texto, Jesus ele vem nos trazendo, vem nos mostrando exatamente como viver diante
dessas situações. No versículo 25, vou ler novamente, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Aqui Jesus, quando ele começa aqui nesse versículo dizendo, ele está falando, nós temos que entender que isso faz parte do relacionamento com Jesus. Porque quando Jesus fala que não andeis ansiosos, que nós não devemos andar preocupados, isso é de Jesus com nós e de nós com Jesus. Isso é um relacionamento. E por isso que, às vezes, os seres humanos, nós perdemos o controle dessa ansiedade porque nós esquecemos desse relacionamento, ou algumas pessoas não vivem esse relacionamento com Jesus. Porque aquele dia que eu tive isso, tem quantos anos que eu vivo caminho com Jesus, eu conheço a palavra, né, eu tenho buscado cada dia mais Jesus, mas naquele momento parecia que, sabe, aquela ansiedade, aquela aflição, ela tomou conta. Parecia que não existia outra coisa, você só consegue ficar pensando naquela coisa, fica aquele determinado assunto fica na sua mente e você fica descontrolado. Então, o nosso aqui momento com Jesus é o nosso relacionamento, porque aqui Jesus, naquele momento, aquelas pessoas que estavam seguindo com o qual Jesus estava falando, ali juntamente com os seus discípulos, Jesus estava falando com eles, dirigindo a eles como amigos, como pessoas próximas que tinham um relacionamento com ele. E a ansiedade, né, nesses dias, como eu falei, você conversa com as pessoas na rua, você chega no seu trabalho, a gente que tem trabalhado, você chega em um determinado local. Essa semana eu presenciei uma cena tanto quanto um pouco desconfortável, estranha por conta disso. Você via que a pessoa, eu precisei ir ao banco, a pessoa estava tão transtornada, tão ansiosa diante da situação que ela chegou a falar, agredir uma outra pessoa verbalmente. Porque pela situação que tem se vivenciado, muitas pessoas com a sua ansiedade descontrolada têm acontecido isso. E Jesus, nesse texto, depois do versículo 25, né, eles nos mostrar que isso depende de um relacionamento com Ele, porque Ele está falando para a gente, para nós não andarmos ansiosos ou não andarmos cuidadosos, né, isso depende da nossa condição de acreditar nisso, de aceitar que Jesus, que Deus, Ele tem sempre o melhor para nós, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E no versículo 26, 27 e 28, eu vou ler aqui, ele diz assim, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas? Ele nos faz uma pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou com todos os seus anseios, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, nesses próximos versículos, Jesus ele nos traz o quê? Uma advertência. Nos traz uma alerta e nos mostra algo que a natureza
ela vivencia, ele criou a natureza e nós, como seres humanos, como ele coloca aqui, nós somos menos do que os lírios do campo, do que as aves. Nós somos criados por ele, juntamente com Deus. Quando nós, seres humanos, nós fomos criados ali no Éden, ali naquele momento onde, né, a Trindade, eles estavam ali, né? O próprio Deus falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E aqui Jesus, então, eu acredito eu que aquela multidão vivia momentos também difíceis e devia estar tendo muito questionamento, porque, como eu falei, ele vem em 3 capítulos aqui, só trazendo ensinamento, só trazendo palavras instrutivas para o povo, porque o povo ali que estava, os seus discípulos que estavam ali seguindo com eles, estavam necessitando dessas palavras. Ele percebeu e ele faz essa advertência, ele nos mostra, e fazendo essa comparação, mostrando que nós somos tão importantes quanto as aves do que voam, né, os lírios do campo. Então, viver momentos de ansiedade requer que nós entendemos essa advertência que Jesus falou. É difícil, muitas das vezes, você está passando por um momento difícil, passando por um momento que é doloroso para você, mas você não perdeu o controle da situação. Porque a ansiedade, como eu falei, ela traz vários outros problemas. Quando se fala que a ansiedade é a doença do século, na verdade ela está atrelada a outras. Por quê? É como se fosse uma porta de entrada. Através dela, né, que entra outras dificuldades. Então, nós, como seres humanos que nós somos, nós precisamos entender essas advertências de Jesus aqui dentro desse texto. Ele vem nos alertando sobre isso, para nós ficarmos tranquilos, porque nós estamos sendo cuidados por Ele. E Jesus, né, dentro desse texto ainda, ele fala assim no versículo 31 e 32: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comemos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, nós vimos que no texto de Jesus ele começa a nos falar como amigos, né? Nos versículos subsequentes ele nos faz uma advertência, e nesse versículo 31 e 32 ele vem nos dando um conselho, ele vem nos dando uma orientação, porque aqui ele está falando assim: por que vocês estão preocupados? É o meu Pai que está no céu que cuida de vocês. É o meu Pai que criou vocês, que cuida de todos vocês. Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Nós falamos isso, irmãos, com as pessoas. Quando nós estamos passando por algumas coisas, a gente fala, mas às vezes nós não vivemos isso. Às vezes nós aprendemos, falamos, mas nós não vivemos quando nós estamos passando por um momento, porque nós não ouvimos esse conselho de Jesus, que nós não devemos ficar preocupados. Nós não devemos ficar preocupados. Nós estamos vivenciando é preocupante, é a coisa que o mundo inteiro está sofrendo. Mas diante dessa palavra que Jesus deixou para nós, que ele falou ali com seus discípulos, e para nós também que somos discípulos dele, nós não devemos ficar ansiosos. Nós não devemos
perdeu o controle diante dessa situação. A tendência das coisas, quando você, somente na televisão, os noticiários, que você ouve as notícias, o que leva muito a perder esse controle é porque, de certa forma, a mídia ela vem trazendo muito essas coisas. Ela aflige, de certa forma, as pessoas, porque só é colocado tudo as coisas ruins. Como a gente costuma dizer, eles não trazem informação de quantas pessoas que foram curadas dessa doença. Se fala, mas é muito pouco. A ênfase principal não é nas pessoas que foram curadas. A ênfase que eles dão muito na mídia é de quantas pessoas estão nessa situação. E nós, como servos de Deus, nós como cristãos, nós sabemos que a vontade de Deus ela vai prevalecer. Nós, como eu falei aqui, nós já estamos 3 meses aqui. Como nós queríamos voltar a ter culto aqui antes? Toda vez que a gente reúne, que a gente tem uma reunião, a gente fala isso, a gente planeja, mas quem que vai determinar isso? Não somos nós. É Deus, com a sua vontade permissiva, que vai dizer o momento para as autoridades que nós vamos voltar a ter os cultos presenciais. Nós estamos nos preparando para isso, porque nós acreditamos. Nós estamos planejando, nós estamos fazendo planos, como que vai ser. Nós estamos estudando como que vai ser. Mas o momento esse assunto, nos 2 últimos versículos, aí sim ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça mesmo. Basta daquele momento. E enquanto eu não descansei no Senhor, enquanto eu não voltei mais para dentro de Deus, mais para dentro da palavra, quando eu não me tranquilizei diante daquilo, a minha situação ela não mudou. No decorrer da semana ainda eu ficava, enquanto eu não reconheci que eu tinha perdido o controle daquele momento, por as situações que eu estava vivendo, eu não conseguia me tranquilizar. Então, quando Jesus ele nos fala isso no versículo 33, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que nos resta, irmãos, é obedecer. Porque se nós não obedecermos a Deus, não obedecermos ao que Jesus vem nos instruindo aqui, nós não vamos, infelizmente, com as nossas próprias forças, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos conseguir vencer aquilo que tem nos deixado, ou aquilo que porventura tenta nos tirar um pouco a nossa tranquilidade, porque o reino de Deus é Ele que deve vir sobre nós. Jesus aqui ele fala sobre nós deixarmos que Deus conduza a situação. E quando Jesus aqui ele no versículo 34, ele fala: não vos inquieteis, pois o dia de amanhã, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A gente vê muita gente falar assim: que a gente mata um leão por dia. Muita gente que gosta de dizer isso. Mas eu mesmo já não. Será que a gente vive mesmo dessa forma? Será que a gente vive mesmo um dia de cada vez? Sabendo que se aquilo que nós estamos vivendo, ou se aquilo que nós não conseguimos resolver naquele dia, amanhã o Senhor ele vai estar conosco. Nosso irmão Juarez, nós que temos visto a luta que eles têm passado, né? Esses dias não tem sido fácil. E a gente, como irmãos em Cristo dele, nós temos orado, nós temos intercedido, mas essa luta, essa batalha
como nós estamos falando de dia após dia, eles que estão aí da família, que estão próximos, eles que têm lutado. Nós temos ajudado em oração, nós temos intercedido, mas diante dessa situação tão, de certa forma, assustadora para quem está mais próximo ainda do que para a gente que está acompanhando, mas se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela graça do Senhor sobre a vida deles, através também das orações da igreja para fortalecer, irmãos, essa questão de controle da situação, ela poderia estar pior, porque só através das misericórdias de Jesus, só através do reconhecer, de entender que Jesus, ele está no controle. E nós, quando aqui Jesus ele vem falando sobre isso, e eu não poderia deixar de citar aqui Paulo, porque Paulo ele deu um grande exemplo para nós também sobre como vencer essa ansiedade, como lutar contra a ansiedade. Praticamente na carta de Paulo aos Filipenses, ele vem falando muito sobre o que ele passou, né? Depois de 2 viagens missionárias, ele acabou indo para onde? Para a prisão. E ele no capítulo 4, ele vem exatamente falando sobre isso, né? Até chegar no versículo 13, que ele fala, vou abrir aqui para nós lermos junto, Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: por todas as coisas em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E Paulo, ele chega aqui quase encerrando o capítulo 4 de Filipenses, né? Nós estudamos aqui, nos ensinamos sobre isso, nós vimos que nesse momento que Paulo ele estava preso em Roma, e ele vem falando aqui para os Filipos tudo o que ele passou, e entendendo que ele podia tudo, porque quem que fortaleceu a ele? Cristo. Paulo, tudo que ele passou dentro da prisão, tudo que ele viveu naquele período ali, aqui no capítulo 4, ele deixa bem claro que ele não suportou isso por si próprio, porque ele era forte, não. Aqui ele reconhece que ele só suportou tudo isso, a prisão que ele teve que enfrentar, porque ele pregava as boas novas de salvação, aquilo que ele também ele fazia antes de se tornar, né, esse apóstolo. Ele sofreu isso, mas aqui ele vem dizendo sobre isso. Com certeza Paulo ele viveu muitos períodos e muita ansiedade nas suas viagens. Ele viveu muito, sofreu muito dentro da prisão, mas como eu falei, ele estava ainda encorajando aos filipenses que estavam de certa forma desmorecidos, que estavam ali, né, sem muita, vamos dizer assim, firmeza naquilo que eles tinham. E ele, depois dele discursar isso, ele termina, quase terminando o capítulo 4, para fechar a carta de Filipenses, ele fala isso: eu posso todas as coisas, né? Ele suportou todas as coisas em Cristo. E é isso, irmãos, que nós precisamos procurar. É isso que nós precisamos como cristãos, como
pessoas tementes a Deus, que conhecem a palavra de Deus, ou que buscam a cada dia mais a presença de Deus. Nos fortalecer em Cristo. Porque se nós não buscarmos essa fortaleza, se nós não buscarmos essa segurança em Jesus Cristo, como o capítulo 6, ali no versículo 25 vem nos falando, como Paulo ele também reconhece aqui que foi através de Cristo que ele suportou. E se não for dessa forma, queridos, nós não vamos suportar. Seja pandemia, e depois que passar a pandemia, vão vir outras coisas. Seja de forma, dessa vez é uma coisa que é coletiva, que está atingindo todos, mas e quando vinham as situações individuais que nós vivenciamos? Então, desde aquele dia que eu passei por aquele, né, eu falo pequeno, porque foi um período pequeno, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, e pela presença de Deus, eu nunca mais tive isso. Mas é porque nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Cristo. Nós somos dependentes daquilo que Deus, daquilo que Cristo ele tem para nós. Amém? E você que está em casa, agora também, gostaria de orar com vocês. É que Deus, ele, assim como Ele tem falado comigo nesses dias de pandemia, tem sido momentos de reflexão para todos nós. Eu acredito que Ele tem falado também com todos os irmãos. Amém? Deus amado, Pai querido, Deus, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai amado, e queremos dar graça ao Senhor por tudo que nós temos vivido. Tudo que nós temos passado é porque o Senhor tem permitido, ó Deus, que nós possamos ser pessoas, ó Deus, que saibam conviver com as situações adversas, que nós não venhamos deixar, ó Deus, que a ansiedade seja descontrolada na nossa vida, que nós possamos ser, ó Deus, cristãos, ó Deus, onde a Tua palavra, que Cristo seja o centro da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui, bendizendo e ministrando a Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, entrar em cada lar, em cada família agora, Deus, e estar derramando a bênção do Senhor. Que nós possamos viver, ó Deus, de forma tranquila e saber, ó Deus, que a Tua vontade é soberana sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por este culto que o Senhor, Deus, tem nos proporcionado aqui através das redes sociais. Deus, e nós acreditamos que o mais breve possível, diante daquilo que, da palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenar, nós estaremos de novo tendo a oportunidade de estar aqui reunidos com os irmãos presencialmente, em nome de Jesus.